Boa noite. Nos últimos anos, o Brasil consolidou uma agência de mudanças na gestão pública. Foi elaborado um novo plano plurianual com a consolidação de indicadores, metas e objetivos, além de acompanhamento sistemático dos principais programas do governo federal, como o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e mais recentemente o Brasil Sem Miséria e o Brasil Maior. É consenso hoje que a discussão sobre modelos de gestão deve ser permanente, tanto para a União e Estados quanto para municípios, e principalmente para fortalecer as bases da articulação entre ministérios, tão importante para a condução de políticas públicas de Estado. Ainda assim, o país tem muito que melhorar pela frente, como a questão do funcionalismo público. Para falar desse novo tempo no Brasil, o Brasilianas.org de hoje recebe uma convidada especial, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Vamos entender como foi a primeira etapa do PAC na organização de indicadores, os pontos centrais de aprimoramento trazidos pelo PAC 2. Nesse primeiro bloco, o aprendizado com o PAC 1, um modelo de gestão implementado e as lições aprendidas diante das dificuldades. Boa noite, ministra. Então, eu queria primeiro um balanço aí do PAC 1, que nós tivemos lá atrás o Avança Brasil, que foi uma tentativa de articulação aí do orçamento público, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, mas com problemas de contingenciamento. Depois tivemos o PAC 1. Quais as principais... E o PAC 1 foi interessante que é lançado e depois vão se identificando os problemas e consertando no meio da operação, né? Quais os principais aprendizados trazidos pelo PAC 1 e que foram aprimorados no PAC 2? Olha, Nassif, primeiro, boa noite, bom estar aqui. Assim, quando o presidente Lula lançou em janeiro de 2007 o PAC 1, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, nós tínhamos muitas dificuldades, porque a máquina pública estava organizada para não executar. Era para fazer mais superávit, era para fazer mais contingenciamento, né? E nós tivemos que, como você disse, trocar o pneu com o carro andando. Ao mesmo tempo que estávamos executando as obras, tínhamos que reduzir as amarras que existiam, um número enorme de instruções, portarias e decretos, até mesmo leis, que dificultavam a execução. Nós tivemos que investir em mais equipes, porque os ministérios não tinham engenheiros para poder tocar um montante tão grande de obras. Nós tivemos que fazer projetos, era um grande desafio, nós não tínhamos em prateleira projetos que pudessem ser imediatamente colocados em operação, então tivemos que desenvolver esses projetos, fazer licitação e fazer os projetos. Esse aprendizado aconteceu conosco no governo federal, mas também aconteceu com os estados e municípios, que também não estavam acostumados a esse montante de recurso que foi disponibilizado para eles. Para você ter uma ideia, em 2004 nós tínhamos 40% dos municípios tinham alguma estrutura de habitação para lidar com a temática de habitação, um departamento, uma secretaria e tal. Em 2008, esse número já subiu para 85%. Por quê? Por causa da disponibilização de recursos que o governo federal fez para essas áreas. Então, houve toda uma melhor capacitação para poder fazer isso. E o setor privado também. Se a gente for olhar, os engenheiros, né, estavam ou com padaria, pet shop ou no sistema financeiro. Né? Isso mudou. Os empresários do setor de construção civil pesada ou leve tiveram que contratar um número maior de engenheiros, então aumentou a capacidade de fazer projetos. Nós temos dificuldade ainda hoje de fazer projetos, nós não temos empresas o suficiente no país para desenvolver projetos para o governo federal. Então esse foi, a despeito de todas essas dificuldades, nós executamos 94% do recurso previsto entre 2007 e 2010. Os problemas surgiram em quais áreas específicas mais? Então, surgiram exatamente nas áreas que não tinham uma tradição mais de fazer obras públicas. Só para você ter uma ideia, o Ministério do Transporte executava por ano 600 milhões de reais. Em 2013 executou 600 milhões de reais. Em 2011 executou 11 bilhões de reais. Então você imagina os ajustes na estrutura que foi necessário para fazer para sair de um patamar de 600 milhões para 11 bilhões anuais. Como que você vê a evolução das empreiteiras brasileiras? Porque você mesmo falou que teve essa fase sem projetos. Nós tínhamos grandes projetistas aí nos anos 70, que ao longo dos anos 80 e 90 foram desmontados. Como que foi esse trabalho de recuperar capacidade técnica?
Então, esse foi um dos maiores desafios do setor privado. E, para isso, eles fizeram muitas parcerias. Eu sempre gosto de dar o exemplo da Ferrovia Norte-Sul, que são lotes diferentes para empresas diferentes, em que eles se associaram para fazer determinados investimentos que eram comuns. Ou seja, isso permitiu agilizar parcela das obras. E assim vale para uma série de outras tarefas. Essas associações foram importantes e a gente conseguiu ter uma série de empresas que foram ganhando fôlego e assumindo mais tarefas nesse período. Ministra, no caso dos municípios, saneamento, foi uma área que se tinha dinheiro disponível e os municípios não tinham condição de montar os projetos. Se comentou que em algum momento haveria a criação de algum órgão federal que pudesse dar esse apoio em projetos para municípios. Isso aí efetivamente chegou a ocorrer? Então, nós fizemos isso no caso dos pequenos municípios. A FUNASA, que é um órgão do Ministério da Saúde, que é a responsável por financiar os municípios, obras de água e de esgotamento sanitário para municípios que tenham menos do que 50 mil habitantes, que são os menores municípios e que é natural, tem uma capacidade também menor para cumprir essas tarefas. Então, nesse caso, a própria FUNASA fez a licitação dos projetos para tentar acelerar esse processo e de as obras ocorrerem de maneira mais rápida. Eu acredito que os dados da PNAD, né, a Pesquisa Nacional Domiciliar, que é feita pelo IBGE, divulgada na última sexta-feira, mostra um pouco já o resultado desse trabalho, que houve um salto, se eu não me engano, de 12%, né, chegamos ao patamar de 60% de coleta de esgoto no país. Então, acho que esse já começa a dar resultado, esses 40 bilhões de reais que nós disponibilizamos para estados e municípios para abastecimento de água e esgotamento, coleta e tratamento de esgoto no país. Eu queria que a senhora descrevesse um pouquinho como que é o sistema de indicadores e de acompanhamento que tem, a partir do momento que se define a obra, quer dizer, da ponta até o comando aí no planejamento, que tipo de indicadores e como que é essa estrutura de acompanhamento que foi montada? Então, nós temos, digamos, dois grandes blocos de acompanhamento. O primeiro é aquilo que é feito diretamente pelo governo federal e um segundo que são as obras que são realizadas por estados e municípios. No que é diretamente do governo federal, nós temos uma sala de situação, que é o espaço onde se reúnem os vários ministérios envolvidos com o tema. Então, se eu pegar a sala de rodovias, né, para acompanhar, então está lá o Ministério de Transportes e o DENIT, está lá o IBAMA, por causa do licenciamento, a FUNAI, por causa da questão indígena, porque às vezes algumas obras envolvem isso. Enfim, a gente coloca nesse espaço, na sala de situações, todos os principais atores para que as obras ocorram. E aí vai discutindo. Ontem mesmo tive uma reunião exatamente de rodovias com o FUNAI e IBAMA, para a gente discutir pendências de licenciamento que precisam ser resolvidas, que tanto tem problema no próprio Ministério, que não fez um estudo rapidamente, como deveria ter feito, como também tem, eventualmente, algum atraso nos órgãos de licenciamento ambiental, ou no caso da área indígena também. Então, esse é o funcionamento que acompanha o dia a dia, se reúne semanalmente para ir identificando os problemas e ir resolvendo. Com uma defasagem um pouco maior, a gente tem a reunião dos ministros com a equipe para exatamente ver aquilo que a equipe não consegue resolver sozinha e que precisa dos ministros. E com uma outra periodicidade, nós temos reuniões com a Presidenta da República, onde a gente apresenta os resultados, discute as dificuldades, toma decisão quando é necessário. Isso permite ter um acompanhamento e o enfrentamento das dificuldades que vão aparecendo no dia a dia. Então, você vai lá discutir, não, essa aqui nós vamos encaminhar assim, 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 vamos fazer assim, assim, assado, com todo mundo que está envolvido. Então, o Ministério não fica sozinho para tentar resolver o problema. No caso de estados e municípios, é uma estrutura semelhante, nós também temos uma sala de situação, mas nós temos que desdobrar isso na relação com os entes federativos. Então, a gente, para isso, usa videoconferências, onde a gente discute também problemas comuns entre várias cidades, e temos o que a gente chama de GGI, um grupo de gestão integrada, em que a gente vai regularmente no Estado, faz reunião com a Caixa Econômica, que é o agente operador desses processos, mais os representantes do Estado ou do município, mais os representantes do governo federal. Por que parou? Qual é a dificuldade? O que está pegando? Vamos resolver, para exatamente a gente ter o controle e fazer isso andar com a maior rapidez possível. Ministro,
um dos avanços que se busca aí na administração pública e na administração privada é a chamada visão sistêmica de problemas. Né? Antes você tinha tudo muito segmentado, depois com o tempo você percebe que a questão da juventude envolve educação, esportes, envolve... Mas é um aprendizado. E a senhora mesmo disse que havia carência de projetos. Por exemplo, quando se coloca, inclusive a ligação com estados e municípios, a Minha Casa Minha Vida. Você disponibiliza recursos, disponibiliza aí um conjunto de regras, mas de como você tem um problema de uso do solo nos municípios que provoca uma especulação imobiliária. Sim. Que tipo, à medida que vai avançando, como que essa visão sistêmica pode ser aprimorada? Há exemplos aí de outros problemas dessa ordem que surgem nessa ação federativa? Não, com certeza. Acho que esse é um trabalho importante que a gente fez no governo federal, desde o governo dos dois governos do presidente Lula e segue agora com a presidenta Dilma, que é aperfeiçoar a relação entre o governo federal, os estados e os municípios. Porque uma boa parte das nossas políticas são executadas por estados e municípios. Toda a área da saúde, toda a área da assistência e várias outras. Então, esse trabalho de afinar o funcionamento entre o governo federal, estados e municípios tem avançado muito. Eu acho que nesse caso, no exemplo que você deu do Minha Casa Minha Vida, é muito interessante, né? Porque para lançar o programa, o presidente Lula pediu, e à época a ministra Dilma Rousseff, que era a ministra da Casa Civil, chamou os empresários, inclusive para discutir, queremos fazer um programa grande de habitação no país. Onde estão os principais problemas? E aí fomos discutindo cada um deles, fomos equacionando isso, então com o fundo garantidor, com mudanças de regras na Caixa, com mudanças na relação com os cartórios, que é um problema, com os municípios, porque eles é que precisam dar o habite-se, a autorização para construção. E a cada etapa do programa, a primeira etapa que foi a de contratação, nós fizemos um número grande de simplificações de procedimentos dentro da Caixa Econômica para agilizar o procedimento. Então, a Caixa, além de mudar esses procedimentos, para as grandes empresas, ela criou uma gerência especial de tratamento só com essas empresas, reforçou equipes na ponta. Depois, a gente entrou na fase de construção, então identificamos outras dificuldades e fomos resolvendo as dificuldades e não resolvendo o caso específico do município X. Vamos resolver, sim, aquilo, mas percebendo que aquilo é um problema geral, adotamos medidas para minimizar isso. Agora, na entrega das casas, a mesma coisa. Às vezes as obras ficam prontas e os municípios estavam demorando a identificar as famílias que deveriam ir para aquele conjunto habitacional. Então, nós estabelecemos regra que 6 meses antes eles têm que definir isso para reduzir esse tempo da entrega e também as dificuldades que a gente tem com os cartórios para poder fazer a documentação necessária para a entrega também. Então, em cada fase, a gente foi identificando as dificuldades e isso só é possível fazer quando senta todo mundo junto. É isso. Né? Porque senão a gente se afunda nos problemas e não consegue ver o todo, não consegue ter essa visão sistêmica. Mas, por exemplo, essa questão da reforma urbana, que não é a área a especulação nos municípios depende muito do plano diretor e tudo mais. Isso aí, e a gente percebe que um dos óbices depois na Minha Casa Minha Vida é elevação de preço de terreno, elevação do preço final e muitas vezes o ganho do incorporador fica muito mais na questão imobiliária do que na operação em si, né? Em desdobramentos futuros, isso aí leva a uma tentativa de mudança de legislação de uso do solo, alguma coisa assim? Então, nós hoje já temos uma legislação moderna que estabelece a definição de áreas de interesse social que devem ser gravadas como tal, para exatamente proteger e permitir a construção de imóveis de habitação popular. Então, eu acho que nós temos isso, nós precisamos aperfeiçoar, sem dúvida, isso. Um dos efeitos, claro, do Minha Casa Minha Vida é uma valorização dos imóveis, né, dos terrenos, e que isso, a gente está tentando lidar com isso de uma maneira, uma parceria maior com estados e municípios, mas eu acho que eu costumo dizer que tem algumas coisas que são, entre aspas, bons problemas, né? Ele só existe porque tem um programa que tem um sucesso, já entregou 1 milhão de casas e apartamentos para a população do país. Ô, ministra, se fosse pegar o aprendizado em cima, digamos, de algumas obras que atrasaram, vamos pegar a questão da transposição do São Francisco. Qual o diagnóstico que a senhora dá e as lições para a próxima etapa? Eu acho, sim, um fator fundamental para nós foi projeto. Então, nós tínhamos que decidir, vamos com o projeto básico ou vamos esperar o executivo, né? Resolvemos que não podia esperar, o problema é sério, precisavam começar. Começamos com o Exército em 2 lotes e depois licitamos os demais lotes, ainda com o projeto básico. Isso acabou gerando, em alguns momentos, uma revisão de projeto que exige
um esforço enorme para isso. Mas, por exemplo, citar o caso da Transnordestina. Hoje nós temos lá 6 mil trabalhadores na Transnordestina, um número enorme na ferrovia Transnordestina, que é um número enorme de trabalhadores naquela região do país. Então, eu acho que esse é exatamente o aprendizado de ter, que é fundamental ter projeto em carteira. Né? Isso não se pode deixar de lado de maneira nenhuma. Então, havia uma regra de que a própria empreiteira podia montar um projeto executivo e se ela fosse vencedora, ela teria o projeto, se não fosse vencedora, seria ressarcida. Esse modelo funcionou adequadamente? Isso funciona fundamentalmente na área de energia e tem funcionado bem. Tá. Né? Ela é ressarcida pelos custos do projeto. Isso tem funcionado bem. Nós usamos isso agora também para a área de aeroportos, né, para a concessão dos 3 grandes aeroportos brasileiros, Congonhas, Guarulhos e Viracopos, e nós estamos discutindo isso para outras frentes, né, para tentar também agilizar. Não é o único caminho, mas ele é mais um caminho para a gente ter com maior rapidez projetos de qualidade. Tá. Um outro ponto, quer dizer, quando se fala na questão da logística e obras do PAC, é que haveria um conjunto de obras definidas, mas não haveria visão integrada de onde que surge o fluxo e para onde que vai, principalmente a questão da produção do agronegócio, no Centro-Oeste, tudo. Como é que a senhora encara essa crítica aí? Isso não procede de maneira nenhuma. Quando nós fizemos a discussão do PAC 1 e do PAC 2, a lógica que teve foi exatamente a do escoamento da nossa produção agrícola e mineral, especialmente concentrada no centro do país. Por isso, a gente fazer o eixo da Norte-Sul, né, quer dizer, ampliar as ferrovias, então todo o eixo da Norte-Sul e depois as linhas horizontais, então o caso da Transnordestina para Suape e para Pecém, o caso da Oeste-Leste na Bahia, o caso da FICO, que é a Ferrovia do Centro-Oeste, entrando ainda mais no Centro-Oeste brasileiro, e isso relacionado com as rodovias, onde já existe. Então, nas nossas apresentações a gente mostra sempre como é que essas coisas estão compostas de maneira a otimizar a nossa malha rodoferroviária, levando para os principais portos e gerando alternativas entre os portos, não concentrando apenas em alguns dos portos brasileiros, mas permitindo outras possibilidades de logística no país. Ministro, algumas décadas aí de crise do setor público, aí, a senhora mesmo falou aí, houve um desmonte da capacidade de gestão, quadros técnicos e tudo mais. Quer dizer, quando se retoma agora as obras, a gente tinha algumas estatais bem aparelhadas aí. Sim, como a Petrobras. Petrobras, o BNDES para estudos e tudo. E começou-se essa recomposição da capacidade dos ministérios. Hoje, quais são os órgãos onde a senhora pode apostar mais assim, no retorno de estudos e trabalhos? Olha, eu acho que a gente fez, desse ponto de vista, durante o governo Lula, né, nós fizemos um esforço grande, que continua agora com a presidenta Dilma, de recomposição de quadros no governo federal. Né? Aquela lógica de Estado mínimo que precisava diminuir o número de servidores. Nós fizemos isso mantendo, inclusive, o gasto em relação ao PIB, em cerca de 4,5%. Então, nós fizemos reforços importantes, né, na área de segurança com a Polícia Federal, na área de educação, com a ampliação da rede de universidades e também das escolas técnicas, e na área de infraestrutura nós criamos uma carreira específica, que são os chamados analistas de infraestrutura. Um engenheiro no governo federal ganhava, à época, R$3.000, com a responsabilidade de conduzir obras de bilhões de reais. Então, como trabalhar isso? Então, nós fizemos uma carreira nova, transversal, que é outra coisa importante em termos de gestão, que ele pode sair do ministério e ir para um outro, para dar mais musculatura para os órgãos aí do governo federal. Então, eu acho que o Ministério das Cidades, que era um ministério novo, que quase não tinha servidores, se beneficiou bastante disso. O DENIT também ganhou um número grande de servidores para dar conta desse aumento de 600 milhões para 11 bilhões de reais por ano de desembolsos. E nós continuamos fazendo esse processo de fortalecimento dos ministérios para dar conta desses grandes desafios que nós temos no governo federal. Ministro, quando se pega a Câmara de Gestão, que trouxe alguns grandes empresários aí para ajudar o governo, a gente via 2 modelos aí para tentar melhorar a gestão. Um modelo radical de tentativa de mudança
tipo que o Rockefeller fez lá nos Estados Unidos, aí para o Eisenhower, no começo dos anos 50, e o outro, identificação de processo e melhoria de processo. Optou-se por essa segunda etapa. Né? Quais os avanços, esse sistema fatiado, que é mais fácil de implementar, inclusive menos resistência, quais os avanços maiores que ocorreram na área pública? Olha, eu acho importante dizer que a gente tem muitas frentes e elas se articulam entre si. O que o governo tem convicção é que se você quiser abraçar o mundo com as mãos, você não vai andar muito. Então é importante você começar por aquilo que é mais importante. Então nós temos importantes ações de revisão de processos no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde, especialmente na compra de medicamentos, mas não só, que são insumos importantes na área de saúde, um gasto grande do governo federal e que é possível melhorar tanto a forma de aquisição quanto a forma de distribuição desses medicamentos. Da mesma maneira, no Ministério do Transporte também tem uma frente de trabalho importante para melhorar ainda mais esse trabalho do DENIT, que a gente acha que tem potencial de melhoria. Tá. Bom, nós vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o Brasilianas.org, especial com a ministra do Planejamento, Guida Belchior. Nesse segundo bloco, vamos discutir a questão do funcionalismo no Brasil, tendo em vista a recente greve do setor público federal. Além disso, como será estruturada a FUNPRESP, a Fundação Nacional de Previdência Complementar do Servidor Público. Então, ministra, nós tivemos aí primeiro essa questão da capacitação do servidor público e depois a greve mostrando insatisfação em muitos setores. Qual a sua avaliação sobre a situação atual do governo frente ao funcionalismo? Eu acredito, Nassif, que nós, nos dois governos do presidente Lula, fizemos uma lição de casa em relação aos servidores, porque os salários estavam muito defasados pela política anterior e nós tínhamos um esvaziamento do quadro de servidores. Então, houve um esforço de repor servidores nas áreas fundamentais, seja por aposentadoria, seja por ampliação de serviços, e, por outro lado, haver uma recomposição geral de salários. Com isso, todas as categorias do funcionalismo tiveram aumento real, mesmo considerada a inflação até agora, 2012. Então, do nosso ponto de vista, nós estamos num novo momento, que é muito mais garantir poder de compra dos servidores, porque eles estão com salários num patamar bastante alto. Mas os servidores, as lideranças sindicais ainda estavam com aquela lógica de grandes reestruturações. Então, eles fizeram demandas da ordem de 92 bilhões de reais, isso significa metade da folha atual, 2% do PIB, ou seja, um montante de recursos desproporcional que o governo não teria como alocar em qualquer momento, não só nesse momento, ainda mais no momento de contexto internacional econômico muito difícil. Nós acreditamos que foi um processo de sucesso, nós fechamos acordo com 94% dos servidores, 1.700.000 servidores que fecharam acordo com o governo por 3 anos. Né? Isso vai garantir a eles uma perspectiva de até 2015 não ter perdas, né? Que é bastante importante. Vários sindicalistas do setor privado comentaram comigo por tudo que eu queria fazer um acordo de 3 anos. E nós pudemos, ao mesmo tempo, tratar de maneira diferenciada, com aumentos maiores, áreas consideradas prioritárias pelo governo. A primeira delas, a universidade, em segundo lugar, os militares e a área ambiental. Então, para essas áreas, nós demos aumentos diferenciados por entender que era necessário fazer essa valorização desses setores. Então, isso gerou, com responsabilidade fiscal para o governo, uma também previsibilidade de como serão esses gastos da folha, que é um dos maiores gastos do governo. Quer dizer, nesses próximos 3 anos, a opinião pública pode ficar tranquila de que não vai haver novos problemas aí nessa área? Na verdade, nós, com 94% do funcionalismo, o acordo está feito. Nós temos 6% de servidores que preferiram não fechar o acordo. Mas 6% são de categorias específicas? Isso, são de categorias específicas. Então, por exemplo, a Receita Federal, na Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, porque os delegados e os administrativos fizeram um acordo, as agências reguladoras e mais algumas outras áreas que
preferiram não fazer o acordo em torno dessa proposta de 15,8%. Ministra, a senhora comentou no primeiro bloco a questão das novas funções aí, dentro do serviço público. Eu queria que analisasse um pouquinho o papel da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, as funções que foram criadas aí desde o ministro Brescia até agora, e em que isso tem ajudado a dar uma feição mais gerencial ao serviço público. Olha, todas as escolas do governo federal, não só a ENAP, mas também a ESAF, né, que é a fazendária, enfim, todas da Fiocruz, na área da saúde, né, têm desempenhado muito bem esse papel, né, de sair da capacitação muito operacional e muito instrumental para essa visão mais de gestão pública, de visão sistêmica e tudo mais. Então, nós temos dado todo o apoio para a ENAP continuar desenvolvendo isso, e isso tem sido casado, eu acho, de uma maneira bastante inteligente com a inserção de novos servidores no governo federal. Por exemplo, tanto os gestores, analistas de planejamento, o pessoal da Receita, como esses analistas de infraestrutura que eu comentei aqui, os analistas de políticas sociais, que é uma nova categoria que nós estamos fazendo concurso agora, todos passam por uma formação antes de entrar no governo federal, exatamente para sintonizá-los com essa nova lógica, e passam por digamos, reciclagens periódicas para continuar esse trabalho. Então, acho que essa é uma aposta importante que a gente faz de gestão pública. Vamos pegar um analista de políticas sociais. Ele é restrito aos ministérios de políticas sociais? Ele é fundamentalmente voltado para isso. Em vez de eu ter várias categorias, então ele vai servir lá no MDS, no Ministério da Previdência, na Secretaria de Política para as Mulheres, na de Igualdade Racial, de Direitos Humanos, na Secretaria-Geral, na Saúde, na educação. Ministro, hoje em dia, com o avanço da internet e tudo, e com o próprio avanço da democracia, essa questão da participação popular na definição de políticas ganhou uma nova dinâmica. Já tinha o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, agora se tem a questão de possibilidade de consultas pela internet. Teve um certo momento que o Ministério, ainda em 2010, que o Ministério estava pensando de que forma que se poderia pegar, por exemplo, o PPA, outros planos, e colocar a uma discussão pública sem perder a lógica. Sim. Em que avançaram esses estudos? Então, nós fizemos agora para o PPA, o Plano Plurianual, essa discussão regional, onde ouvimos da sociedade civil organizada sugestões para incorporar o plano, da mesma maneira com os secretários de planejamento de todos os estados e representações das associações de municípios também para ouvir isso, e temos programado um mecanismo de monitoramento do PPA. O PPA foi estruturado com indicadores exatamente para permitir esse acompanhamento por qualquer cidadão, e estamos discutindo isso com a sociedade civil. Na sequência dessa inovação em relação ao PPA, nós também estamos fazendo esse ano uma inovação no orçamento. Nós estamos trabalhando um número menor de ações no orçamento, mas nós estamos abrindo para cada uma dessas ações detalhamento dela, que é possível a sociedade acompanhar a execução orçamentária. Então, são iniciativas que, num país gigantesco como o Brasil, é possível fazer exatamente por causa da tecnologia da informação. Ministra, algum tempo atrás eu participei de algumas conferências nacionais de inovação e tudo, que é uma ferramenta fantástica, porque permite você ter a conferência municipal, vai para os estados, vai para os municípios. Eu percebi que em muitas áreas, digamos, as conclusões da conferência servem de base para o governo definir critérios para liberação de verbas. Então, isso permite, digamos, você direcionar a ação de municípios aí para... Eu estou dando essas explicações não para a senhora, mas para o telespectador entender o contexto, né? Qual tem sido, em que áreas que essas conferências têm sido mais eficazes nesse acordo federativo? Eu acredito que esse é um espaço importante de aperfeiçoamento das políticas públicas, né? De tentar sintonizar a ação federal com não só a ação dos estados e municípios, mas como a perspectiva da sociedade. Então, na área de saúde há uma tradição nessa participação, né, nas conferências municipais, estaduais e nacionais de saúde, e isso, com o governo Lula, se expandiu para
que já existia, né, na área de saúde de maneira tradicional, mas que a gente expandiu para todos os setores, na área de educação, na área de assistência, na área dos direitos humanos, nas várias conferências sobre idosos, de criança e adolescente, de pessoas com deficiência, de gênero e de opção sexual, enfim, você abre o governo para discutir qual é a expectativa da sociedade em relação às políticas, e isso é um importante insumo para a elaboração e implementação das políticas públicas pelo governo federal. Ministra, algum tempo atrás se retomou a ideia do planejamento estratégico, até com o Coronel Oliva, que era uma figura bem interessante lá. Sim. E planejamento estratégico é você ter uma visão de longo prazo e acoplar as ações de curto prazo à visão de longo prazo. Depois entrou o Roberto Mangabeira Unger, mas a gente não consegue ver de que maneira que essas formulações, que são muito mais abstratas, porque estratégicas de longo prazo, se aplicam a uma conexão com o dia a dia. Existe algum conselho, algum local onde se permite discutir esse futuro longínquo e adaptar as políticas do dia a dia a essa visão de longo prazo? Existe sim. O próprio plano plurianual que a gente fez passou por isso. Toda uma parte de preparação deles foi pensar onde nós queremos chegar, que Brasil a gente quer e, portanto, nos próximos 4 anos, que é o horizonte do plano plurianual, o que é que nós temos que fazer nesses 4 anos. Né? O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é um outro espaço importante de discutir esses temas. E a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que você acabou de citar, é um pouco o espaço onde a gente faz esses trabalhos de pensar esse futuro um pouco mais longínquo e como é que a gente vai adaptando nossas políticas. Eles acabaram de divulgar na semana passada um estudo sobre a nova classe média, que é um novo Brasil, é uma nova perspectiva e uma nova demanda de serviços públicos diferentes daquela que nós tínhamos antes. Então, que Brasil é esse com essa nova, com mais do que metade da população na classe média? Em relação à FUNPRESP, a Fundação Nacional de Previdência Complementar do Servidor Público, que há muita desconfiança no ar por parte dos servidores, como que está sendo pensado e quais essas dúvidas aí, de que maneira que estão sendo trabalhadas essas dúvidas? Olha, acho que em primeiro lugar as dúvidas são naturais, porque é uma mudança, né? Mas eu tenho convicção que os servidores não vão se arrepender se aderirem à FUNPRESP, porque nós já temos as experiências dos grandes fundos, por exemplo, do Banco do Brasil, da Caixa, né, a Previ, a FUNCEF, que têm demonstrado que estão garantindo os benefícios necessários à aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa. A FUNPRESP, na verdade, ela vale para os novos servidores públicos. Provavelmente ela foi criada agora na semana passada, por decreto da presidenta, e agora nós vamos apresentar a Previc, que é a agência que controla os planos de previdência complementar, o plano para os servidores públicos, e a gente acredita que a partir de fevereiro todos os servidores que entrarem no governo federal, que forem admitidos no governo federal, passam então a fazer essa contribuição diretamente à FUNPRESP. Isso vai aproximar um pouco mais o sistema de previdência público ao sistema privado, ao estabelecer limites iguais de garantia de aposentadoria, que é o limite de 3.900. E vai criar uma poupança monumental. Aí já tem um estudo de quanto que poderá ser o tamanho desse fundo em 5, 10 anos? Esse fundo certamente será muito grande. Hoje, a instituição da FUNPRESP permitirá que a gente lide com um déficit que a gente tem hoje na Previdência do servidor público de 35 bilhões de reais. Em 20 anos isso já teremos empatado, em 30 anos já teremos superávit. E o fundo proveniente, como você bem disse, vai ser uma poupança fundamental para financiar investimentos no país. E será, junto com a Previ, a FUNCEF, um dos maiores fundos do país. Ministro, recentemente foi promulgada uma legislação mudando a composição da carteira dos fundos de pensão, tirando a renda fixa, e o próprio processo de redução de juros aí do Banco Central. Qual quer dizer, isso aí acoplado com redução de juros lá fora também, tem muitos fundos querendo investir no país, e a infraestrutura é adequada para esse tipo de poupança de longo prazo, né? E de que maneira que está sendo pensado aí acoplar esses fundos de investimento aos planos de infraestrutura? Então, na verdade, hoje esses grandes fundos já fazem investimentos importantes de infraestrutura. É claro que eles dividem, nos aeroportos, por exemplo, eles entraram. Claro que eles dividem
isso com aplicações financeiras, vinham aplicando em aplicações financeiras. Agora, muda um pouco esse cenário com a redução da taxa de juros, que torna esses investimentos tão atrativos como as aplicações financeiras. Então, nós acreditamos que isso vai se ampliar muito e ficar mais ou menos em moldes do que acontece em outros países, né? Nos Estados Unidos, os fundos de pensão são dos principais investidores em obras de infraestrutura. Então, esses fundos já vão cumprir isso. Outro dia eu estava numa atividade com um representante da Associação dos Fundos de Previdência, além dos grandes, né, os menores, os médios, que estão extremamente interessados. Então, nós já marcamos lá com o Bernardo Figueiredo, eu e eles, uma reunião mais geral para eles conhecerem as oportunidades de investimento que o governo está propiciando aí, para que eles possam se integrar. Ministra, uma das críticas que se faz, digamos, ao modelo de gestão brasileiro ainda é o fato de que os planos, eles têm a duração do mandato dos presidentes. Então, em vez de ser, digamos, uma ação de Estado, fica sendo uma ação de governo. De que maneira que se pode institucionalizar, digamos, alguns desses projetos que são necessariamente de longo prazo, para impedir que haja eventual solução de continuidade? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso de maneira equilibrada, da mesma forma que é importante institucionalizar determinadas medidas, como, por exemplo, a valorização do salário mínimo, que vale até 2015, para além do governo da presidenta Dilma, que esse mandato se encerra em 2014, né? Então, você trabalhar algumas medidas desse tipo, mas também ter a possibilidade de que um novo governo possa fazer ajustes de rota, né? Nós, por exemplo, a presidenta Dilma é um governo de continuidade, mas faz inovações porque o país mudou e é necessário mudar a política. A própria política relativa à erradicação da miséria ganhou uma complementação, digamos assim, agora mais recentemente, né, com o programa Brasil Sem Miséria. Então, acho que alguma mudança, o Brasil muda, então você não pode engessar demais tudo, mas eu acredito que a gente vem estabelecendo em lei algumas coisas que consideramos que seja política de Estado e não de governo. Em relação à arrecadação fiscal aí, que sofreu impactos esse ano, qual é a sua visão sobre as perspectivas aí para o próximo ano e para a manutenção desses planos de investimento? Então, em primeiro lugar, nós acreditamos que a gente, agora no segundo semestre, já temos indicadores de retomada da economia. A gente deve terminar o ano, o último trimestre, já crescendo 1%, o que dá a nossa previsão do orçamento do ano que vem num patamar de crescimento de 4,5%. É com essa perspectiva que a gente trabalha para 2013. E a lógica nossa da execução orçamentária é sempre garantir os recursos para o investimento. Então, os recursos do PAC são sempre preservados para garantir a sua execução durante o ano. Ministra, isso até faz parte da governabilidade brasileira, vem lá do governo Fernando Henrique, foi mantido no governo Lula e Dilma, mas tem uma excrescência em termos de gestão que são as emendas orçamentárias, as emendas dos parlamentares. Há algum plano de se dar uma racionalidade para esse tipo de emenda? Não, em primeiro lugar, eu acredito que emenda é da democracia, é um direito dos parlamentares fazer ajustes no orçamento que é enviado pelo Executivo. O que eu discuto é se o tamanho disso... As cotas, né? Se esse tamanho é o adequado, né? Vem crescendo muito o número de emendas no orçamento e o que nós fizemos agora nos últimos anos, nos últimos 2 anos, é um pouco um certo equilíbrio maior entre aquilo que é empenhado e aquilo que é executado, porque havia um descompasso muito grande entre o que era empenhado e o que de fato tinha desembolso financeiro. Então nós estamos tentando equilibrar um pouco mais isso, né? Reduzindo um pouco o empenho, mas garantindo, por outro lado, um desembolso financeiro maior. Essa é uma discussão que está sendo feita lá no Congresso. Eu tive uma conversa esses dias com os parlamentares da Comissão de Orçamento, alguns deles não é ainda hegemônico, mas alguns deles, não, é melhor ter talvez um pouco menos, mas ter uma garantia de execução. Então, acho que essa também é uma discussão que a gente vem avançando e que é possível ajustar melhor isso no tempo. Como que a senhora viu essa manifestação da Procuradoria-Geral da República e do Supremo de obrigar o Executivo a seguir
procedimentos aí em relação ao orçamento e à liberação de aumentos? Então, na verdade, eu acho que esse ano nós conduzimos essa discussão, tanto o Executivo quanto o Judiciário e o Legislativo, num patamar de discussão muito cooperativa, né? E evitando chegar a impasse. Acho que isso foi, acho que nós fomos felizes nisso. O Legislativo aceitou a proposta do Executivo de 15,8, a mesma proposta que foi feita a todos os servidores civis, e eles ajustaram o Legislativo, tanto a Câmara quanto o Senado, quanto o Tribunal de Contas, ajustaram os projetos que eles tinham de reajuste para esse patamar. E com o Judiciário, nós também fizemos a mesma coisa, com o Judiciário e com o Ministério Público. O mesmo que foi oferecido para o Executivo e o Legislativo, também ao Judiciário. Então, houve entendimento por parte do Judiciário de que esse era o limite que o governo podia chegar, com a receita e tudo mais, e eles se resguardaram o direito apenas de ir ao Congresso e tentar subir um pouco isso que foi destinado no orçamento. Mas, para evitar qualquer crítica de natureza mais jurídica e constitucional, nós encaminhamos ao Congresso todas as solicitações do Judiciário, a despeito de não termos incorporado todas elas no orçamento, exatamente para garantir que a visão do Judiciário e do Ministério Público pudesse o Congresso pudesse ter acesso à visão e às demandas do Judiciário e do Ministério Público. Nesse sentido, digamos, as relações entre o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, na sua opinião, estão perfeitamente normais lá? Sim, nessa questão da execução orçamentária, acho que nós conseguimos, esse ano, conduzir com leveza essa discussão, e eu acredito que a gente chegou a um bom termo. Tá, firme. Bom, Brasilianas.org com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, termina aqui. Eu agradeço a participação da ministra. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.